Sentar. Vererendas irmãs, amados irmãos, hoje nós celebramos o mistério central da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. Nós estudamos desde a nossa época de catecismo, o mistério da Santíssima Trindade. Existe um só Deus em três pessoas distintas. Um só Deus porque as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm uma mesma natureza, a mesma divindade, os três são eternos, têm a mesma natureza, mas são três pessoas. Um só Deus, mas em três: Pai, Filho e Espírito Santo. E é um mistério, claro, é um mistério, não é para a gente compreender totalmente, justamente porque é um grande mistério da nossa fé, mas esse mistério deve ser amado, esse mistério deve ser adorado e principalmente acolhido em nosso coração. Mais do que tentar desvendar todo o mistério sobre a Santíssima Trindade, nós devemos acolher no nosso coração, porque nós sabemos, pelos dados revelados, a existência, vamos dizer assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós devemos acolher em nosso coração. O mais importante é isso, acolher a Santíssima Trindade em nossa vida, porque a Santíssima Trindade quis assim. É bonito a gente analisar, refletir sobre a Santíssima Trindade, como São João Paulo II dizia: em Deus não existe solidão, mas em Deus existe família. Claro que um conceito falando aqui de forma diferente do que a nossa, apenas uma comparação, mas em Deus também existe paternidade, filiação, o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, que procede o Espírito Santo. Então em Deus nós podemos constar esta comunhão de amor, esta família, como nos explicava no Magistério São João Paulo II. E essa comunhão é tão forte, essa beleza em Deus é tão forte, que Deus não quis só para si, Deus quis comunicá-la a nós. Deus quis que cada criatura, e nós, homens, nós participemos também, possamos participar da sua beleza, da sua divindade, do seu poder, da sua graça, do seu amor, daquele amor que existe dentro da Trindade. Então Deus, concretamente, Deus quer habitar em nosso coração. Ele quer trazer também essa comunhão de amor sobre nós, quer viver em nós, como nós aprendemos na Sagrada Escritura. Jesus fala: aquele que me ama guardará a minha palavra, e viremos até Ele, e faremos nele a nossa morada. Então são os passos para a gente ter a Santíssima Trindade dentro da nossa vida. É evidente que a gente recebeu a Santíssima Trindade no dia do nosso santo batismo, a Santíssima Trindade toma posse de nós, mas nós devemos atrair mais ainda essa presença sobre nós, e principalmente cumprindo aquilo que Jesus pediu. A gente ama Jesus, por meio de Jesus a gente chega ao Pai, a gente chega ao Espírito Santo. Amar, guardar a sua palavra, para que as três pessoas possam vir e morar dentro de nós. É interessante a gente pensar assim na obra salvadora. É o Pai que nos ama, é Jesus que nos salva, é o Espírito Santo que nos santifica. E toda obra de santidade que acontece em nós é obra da Santíssima Trindade. Por isso que nós devemos buscar viver na presença de Deus. Nós somos cristãos para isso, para que a Santíssima Trindade possa habitar dentro de nós, possa brilhar na nossa vida, possa mostrar a sua beleza, a sua divindade, a sua graça. E para isso a gente precisa, muitas vezes, purificar o nosso coração e saber que a nossa alma ali deve morar a Santíssima Trindade. Como compreendia tão bem Santa Elizabeth da Trindade, ela dizia justamente isso: quando eu compreendi que Deus mora dentro de mim, e quando eu senti isso, eu comecei a viver o céu na terra, porque o céu é essencialmente a presença de Deus, e se eu tenho Deus no coração, eu tenho um pedacinho do céu dentro de mim. E aí concluía ela: tudo se transformou em luz quando eu compreendi isso,
que o mais belo da vida espiritual é fazer Deus morar dentro de mim. Tudo virou luz, tudo se transformou em luz. Isso é bonito, quando a gente atrai a presença de Deus, Deus começa a agir em nós, agir por nós. As nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, começa a demonstrar algo que está por trás, que está lá dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma, que é a presença de Deus, que é a presença da Santíssima Trindade. Por isso que nós devemos dar esse grande valor à presença da Santíssima Trindade. Isso a gente vai fazer de vários modos. Em primeiro lugar, na nossa oração, aquele que reza, aquele que tem pequenos momentos, às vezes aquele pequeno momento nosso, a nossa oração pessoal com Deus, é aquele momento que a gente vai trazer a Santíssima Trindade para dentro de nós. E é claro, principalmente pelos sacramentos, porque o sacramento da confissão, por exemplo, a gente sabe que a única coisa que arranca a Santíssima Trindade, que tira de nós, é justamente o pecado grave. Então, quando a gente cai no pecado grave, a gente deveria correr sempre para o sacramento da confissão, para a gente ter essa purificação, limpar a nossa alma, para que Deus possa voltar a habitar em nosso coração, a Santíssima Trindade possa voltar a realizar suas maravilhas na nossa vida, na nossa história. O sacramento da confissão, mais ainda o sacramento da Eucaristia, quando a gente comunga e recebe também Jesus, ali também está presente Deus, a Santíssima Trindade, e desse modo na comunhão a gente como que mergulha em Deus. Ali é o nosso momento com Deus, recebendo Deus no nosso coração, a gente dá esse mergulho em Deus. Por isso a importância da Sagrada Eucaristia em nossa vida. E também exemplos práticos, a gente pode sempre invocar a Santíssima Trindade na nossa vida. Nós temos aquela oração pequena, todo mundo sabe rezar, que é o Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente pode rezar de manhã, pode rezar à noite, pode rezar nas refeições, lembrar da Santíssima Trindade, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós viemos de lá, de um pensamento, de um desejo de Deus, da Santíssima Trindade, e a nossa vida toda é uma caminhada de volta para a Santíssima Trindade, para a morada eterna. Por isso que a gente deve rezar sempre o Glória ao Pai. E o próprio sinal da cruz, fazer sempre o sinal da cruz, talvez antes do trabalho, das refeições, das nossas orações, porque ali estão os três nomes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim a gente vai, com essa força da Santíssima Trindade, a gente vai ter essa coragem para a gente viver mais ainda a nossa fé, praticar mais ainda a nossa fé, atraindo sempre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós. Por isso que é muito importante, não só nos momentos alegres, mas nos momentos de tentações, invocar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fazia Santo Antônio. Nós celebramos a festa de Santo Antônio, nos momentos mais difíceis da sua vida e até tentações horrorosas que ele tinha, os santos também tiveram as suas tentações, ele fazia sempre o sinal da cruz, invocava a Santíssima Trindade. Então os santos são também os nossos exemplos em santidade, atraindo a presença de Deus. É assim que nós devemos viver, uma alma cristã, uma alma que quer justamente perseverar na fé, ela deve ter Deus no coração, deve ter a presença da Santíssima Trindade, deve ter esse brilho de Deus em tudo aquilo que ela pensa, em tudo aquilo que ela faz, nas suas atitudes, deve, portanto, demonstrar essa presença de Deus. Vamos pedir essa graça, nossa perseverança na nossa fé, a nossa busca sempre para a gente viver aquela primeira graça, a graça batismal. É ali que nós recebemos a Santíssima Trindade e nós queremos que Deus realmente envolva toda a nossa vida aqui na terra, para que vivendo nele, um dia também possamos ter essa presença de forma cabal no céu, e lá sim nós vamos ver a Deus face a face, sem véu, sem mistério. Lá nós vamos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre, coroando assim a nossa vida, as nossas boas obras que nós tivemos aqui na terra. Amém.